Sebrasp, a FCC, a FGV, de vez em quando vão para essa gramática que a gente diz ser não ortodoxa. Então, quando a gente pega as preposições das orações subordinadas substantivas, objetivas indiretas e completivas nominais, que a priori possuem preposições, o Bechara diz que essas preposições são facultativas. Eu, particularmente, concordo. Eu acho muito mais natural falar e escrever sem a preposição. Então, eu não vejo ninguém falando de forma natural: sou favorável a que o condenem. Gostaria de que todos o apoiassem. Nós falamos sem a preposição. Sou favorável que o condenem e gostaria que todos o apoiassem. Aí, lá no passado, o Sebrasp, quando ainda era CESP, dizia que essa preposição era facultativa, porque adotava o posicionamento do Bechara, enquanto as outras bancas diziam que era obrigatória. Só que aí olha o que foi acontecendo. Os avaliadores do Sebrasp, achando que iam derrubar os candidatos, na verdade eles facilitaram a vida dos candidatos, pois o cara colocava assim: sou favorável a que o condenem. Aí ele dizia: a retirada da preposição é permitida, não vai trazer prejuízo gramatical. Aí o cara pensava: ora, é muito mais gostoso dizer sou favorável que o condenem. E aí os candidatos estavam acertando. E eles perceberam que nos outros concursos os candidatos erravam. E aí o que eles passaram a fazer? Adotar a visão da maioria. Então vamos dizer que essa preposição aí é obrigatória, porque o candidato vai estranhar. Então, por exemplo, hoje, numa prova do Sebrasp, por exemplo, se o cara colocar assim, ó, sou favorável a que o condenem, e retirar essa preposição a, ele vai dizer que tem prejuízo gramatical. E esse vai ser o gabarito, porque de fato tem, porque eles consideram como obrigatória. E aí, essa é a problemática para o cara que estuda para concurso. Porra, ele tem que saber o que é a gramática tradicional, o que é a gramática do Celso Cunha, o que é a gramática do Bechara, do Rocha Lima, não sei o quê. Não tem uma coesão, não tem um norte. Então, esse é o problema. Mas concurso público é isso aí mesmo, né? Então, fazer o quê, né? Ô, Sidney, tem uma pergunta aqui, a Laizinha ela já fez várias vezes e a gente não tinha parado ainda para respondê-la. Ou para responder, né? Um dia a minha professora de português disse que self-service, à vontade não tinha crase, por ter uma expressão inglesa que é self-service. É verdade, por quê? E tem uma mito aí, né? Na verdade, talvez a Laizinha, né? Não estou dizendo que foi o caso, mas às vezes acontece, né? O telefone sem fio, a professora ter explicado alguma coisa, enfim, o que é que explica disso aí? Sim, na verdade, o que acontece? Às vezes a gente. É o que eu falo sempre para os meus alunos, eu já passei por essa situação em sala de aula, que eu acho extremamente. Eu vou até pontuar aqui, porque eu não consigo não pontuar, Léo. Eu sou assim, bem transparente. Eu acho extremamente deselegante quando, por exemplo, o Leonardo está dando aula numa turma presencial, e aí eu levanto a mão e digo assim: mas espera aí, Leonardo, o professor Eric falou isso, isso e isso. O professor Chico falou isso, isso e isso. O professor Rodrigo falou isso, isso e isso. Eu acho de uma deselegância tamanha. Primeiro, se você tem a dúvida, você guarda para a hora do intervalo e não necessariamente você precisa expor quem falou. Beleza. E, normalmente, quando a gente está numa aula, seja presencial ou online, a gente só consegue atingir, sendo muito otimista, 30% da aquisição do conhecimento. Os outros 70%, na verdade, se perdem. E são responsabilidade do aluno. E muitas vezes você está com a cabeça abaixada ali anotando uma coisa e não conseguiu entender na totalidade o que o professor falou. Quantas vezes algumas pessoas falavam assim para mim: mas peraí, professor, o professor tal falou isso. Eu falo: cara, é impossível que o professor tal tenha falado isso, porque nenhum professor de língua portuguesa falaria isso. Só para você ter noção, semana passada eu recebi a seguinte pergunta, que dizia assim, ó, e a gente sabe que o mundo online, ele de certa forma traz um prestígio, né?
o cara me vê na internet, pensa assim, ah, ele é um professor, né, pá, não sei o quê, e aí pensa que o professor que está lá no interior de Pernambuco, por exemplo, não tem o mesmo prestígio, mas às vezes o cara sabe mais de língua portuguesa do que eu, né? Então, não é porque ele não está no mundo online, pô, Chico Viana está no YouTube como eu? Não está, mas Chico Viana é um monstro da língua portuguesa, pô, um monstro. E aí a menina falou assim, o professor da minha cidade afirmou que ex-ES é um dígrafo. O exemplo que ele deu foi a palavra chaves. Aí eu falei, filha, com certeza ele disse sim que em chaves tem um dígrafo, mas no CH e não no ex. Então, assim, ela deduziu que era o ex. Né? Ele deve ter dado o exemplo, ó, aqui nessa palavra aqui tem um dígrafo, a palavra chaves. E aí, Laís, em relação à expressão aí self-service à vontade, o à vontade é uma expressão adverbial que tem uma palavra feminina. Então, a gente coloca ali uma crase para você perceber a estrutura modal. Crase não, né? Mas, didaticamente, a gente diz que é uma crase. Então, essas expressões, essas locuções conjuntivas, locuções prepositivas, expressões adverbiais que participam palavras femininas, vão ter o acento, como à toa, à medida que, à proporção que, às pressas, à vontade, à tarde, à noite. E é uma crase semântica, na verdade. Na maioria das vezes é para evitar a ambiguidade. Então, e detalhe, como evita a ambiguidade, é o que a gente considera como crase obrigatória. Porque crase facultativa não altera o sentido. Então, por isso, a gente sempre coloca exatamente para evitar qualquer tipo de ambiguidade. Eu me lembrei de uma agora, Sidney, que uma vez eu fui participar de um programa de TV, sabe? E assim, com todo respeito, né? Sem querer ser arrogante, mas às vezes a gente participa de alguns programas e a gente fica desconfortável, né? Com algumas perguntas. Por exemplo, antes o câmera, né, nesse dia, perguntou assim: professor, é errado falar a gente, né? E aí eu fiz toda aquela aula sobre variação linguística ou variabilidade linguística e mostrei a questão da adequação, né? Que não seria oportuno a apresentadora ficar o tempo todo nós, né? Que soaria, se distanciaria, porque afinal era um programa de massa, um programa popular, né? Então eu não ia ficar sendo um trabalho de flexionado, fazer a conjugação toda vez, né, da primeira pessoa do plural. E aí depois de eu dar a explicação toda para ele não parece que ele não se convenceu e acho que ele pensou isso, o professor não sabe nada de português. Anos, né? Eu estou ainda novo hoje, né? E imagina 5 anos. E quando eu terminei de falar, terminei a explicação, ele disse: mas eu aprendi que a gente é errado. Mas não é nem isso que eu quero falar. Nesse mesmo dia, a entrevistadora, né? Ela falou assim: professor, eu aprendi que não se deve começar a frase com crase. Não se começa a frase com crase. Eu disse: olha, isso não faz sentido. Porque eu posso começar com a locução adverbial, né? A proporção que o tempo passa. Né? Ainda pode ter uma inversão, né? Ainda pode ter uma inversão. Pois é. Então... Ó, só para tirar a dúvida da Laís ali, que eu acho que ela não entendeu bem. A proporção à medida que o tempo passa, né? Só para explicar a Laís ali, ó. Laís, se eu disser a vontade é algo inerente ao ser humano, aí de fato o A não vai ter crase, porque o A vai ser apenas um artigo. Mas se eu disser sirva-se à vontade, self-service à vontade, tem crase, tá? Pode colocar o acento sem medo de errar. Agora, Leonardo, você mencionou um aspecto aí que eu já tinha falado um pouco, assim, quando eu comecei, que é muito interessante, as pessoas, eu acho que elas confundem. E eu bato um papo com muitos professores iniciantes e percebo o desespero deles em relação ao ensino da gramática. Porque, na verdade, dentro da faculdade de letras, a gente estuda qualquer coisa menos a gramática tradicional, né? Eles partem do pressuposto que a gente já aprendeu isso na escola, quando, na verdade, isso não faz parte da nossa realidade. A gente chega à faculdade sem saber o que é um predicado direito, o que é uma
crase, a gente não sabe nada quando chega à faculdade. E aí a gente tem que se virar e aprender isso daí. Aí o que, que acontece? Quando tem aquela aula de variação linguística, geralmente no início da faculdade, se não for muito bem executada, o cara fica com a impressão de que, de fato, a gramática tradicional ela é opressora e ela não deve ser ensinada para o aluno, que não deve ter correção nem nada. E aí o cara pensa, então agora é que eu não vou estudar gramática mesmo. E aí eles saem da faculdade de letras sem saber uma crase, sem saber pontuar, sem saber nada. E vão ensinar os alunos. Mas eles, me disseram que eu não tenho que corrigir ninguém. Mas a gente tem que entender, na verdade, que existem confusões e confusões. Uma coisa é eu chegar para alguém que notoriamente não tem um domínio da língua, e a gente tem que entender isso, porque eu acho que às vezes as pessoas usam uma pegada política que eu acho de extrema cretinice. Então, por exemplo, se o cara não tem estudo, eu não posso criticar a fala dele. Se o Leonardo tem estudo e erra, eu vou apontar o dedo. Não, não é assim. Então, assim, no... relativiza. Se eu não sigo, quem me diga, é impossível, né? Um Bechara segue, né? Arregou toda uma gramática normativa. Ninguém contempla todas as regras do normativismo. Então, assim, chega a ser surreal se você fala assim, te amo, aí eu vou dizer, Sidney, deixa ser burro, não sabe? Não é te amo, não, é amo-te. Não se começa a frase. Nesse sentido, ela se torna opressora. E é uma pessoa claro, é o mais ignorante nesse contexto, né? O sabichão, o pedante que exato. né? Eu acho que quem sabe mesmo, né, utilizar bem a língua não vai passar por essa opressão, né? Não passar por opressão, mas não se passar por opressão no sentido de ele ser o agente da opressão, né? Passar a opressão, né? Não pela opressão. Sim, agora, tem o outro lado. O que acontece? Se não for além a explicação, aí a gente não oportuniza essa ferramenta que é só mais uma variante da língua. Eu sei que tem gente que não considera, mas caramba. É mais uma variante da língua que, por um acaso, tem prestígio. Então, se eu vou para uma entrevista de emprego, se eu vou fazer uma palestra, eu vou ter que utilizar bem a língua portuguesa. E se lá no ensino fundamental eu não explicar para o aluno isso, caramba, como é que ele vai chegar a uma universidade? Agora, é claro, algumas pessoas confundem tanto para um lado quanto para o outro. Se eu estou dentro de uma escola, como eu trabalhei durante mais de uma década de ensino fundamental, chegar para aquele aluno de 11 anos e explicar o que é uma oração subordinada substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo, do nada, não vai fazer o menor sentido. Então, eu primeiro tenho que partir da realidade dele para depois ir apresentando outras roupagens para ele entender que existe uma questão de adequação. Como é que esse aluno vai se adequar, já que a gente fala muito na linguística da questão de adequação, se ele não tem a ferramenta que proporciona a questão do registro formal e informal? O cara que é inculto, ele não tem como fazer o uso do registro formal e informal. Ele não tem como. Apenas quem domina minimamente a língua é que pode fazer o uso do registro formal e informal. E ainda tem outros aspectos. Você mencionou aí a questão opressora, que de fato é um absurdo, né? Você falar te amo, eu chegar, porra, tá maluco, Léo? Falar te amo, não sei o quê. Mas você, como professor, por exemplo, se um aluno teu comete algum erro, por exemplo, a gente vamos, você naquele momento vai trazer a forma correta para ele. Você vai dizer, olha só, filho, ou você diz a gente vai, ou você diz nós vamos. E olha só, você nem vai dizer, só pode o nós vamos. Você vai dar as duas possibilidades. E vai até dizer que o nós vamos é mais de acordo com o formal. E que o a gente vai tende a ser informal ou semiformal. Como você estava falando ali agora sobre
jornal. E muita gente não percebe. O jornal, e aí tem, obviamente, diferença de jornal para jornal, o William Bonner, ele trabalha no Jornal Nacional. Então, o Jornal Nacional tem a tendência de utilizar o português padrão culto da língua portuguesa. Então, dificilmente você vai ver o William Bonner dizendo a gente vai. Agora, no jornal regional, jornal para povão, o jornalista ele tem que se aproximar do interlocutor dele. Então, ele vai dizer a gente vai. Ele vai dizer prefiro mais cerveja do que vinho, ao invés de dizer prefiro cerveja a vinho. Então, assim, nós temos que ter todas essas ferramentas. E já diziam os antigos, só come bem quem fala bem, né? Há quem discorde, mas é uma verdade, né, cara? Eu acho que, não só na língua portuguesa, mas de qualquer forma, para o pobre ascender socialmente, só estudando, irmão. Não vai cair do céu nada, então tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar, e o estudo muda vidas mesmo de fato. Olha, toda vez que eu vejo algum aluno falando assim, porque se popularizou, né, se desvirtuou nesse processo, né, da relação entre a sociolinguística e a gramática normativa, né, nesse caminho se perdeu realmente, né? E aí o aluno, às vezes, do ensino fundamental, do ensino médio, com o qual a gente trabalha, às vezes de concurso também, não entende, né? E quando ele escuta a Martier, Amos ou qualquer outra construção da língua portuguesa, que ele diga, ninguém filho que é o famoso filho que quilo, né? Que inclusive a construção é errada, né? Errada. Né? O certo seria quilo porque o quis, já que o porquê é atrativo. Isso. E aí o aluno olha com cara de nojo, né? Com uma certa razão. E diz, professor, ninguém fala assim, eu nunca vou falar assim. Aí eu olho para ele e digo, você não só fala, você escreve e você lê. Você fala, você escreve, você lê. Você vai aprender esse registro para que você não estranhe da próxima vez que você tiver contato com ele. E para entender o que é que significa aquilo naquele contexto, né? Sim. Olha, Léo, você mencionou um negócio aí de não estranhar e de aprender que pode, não sei o quê. Eu me lembrei de uma pesquisa que eu li da Magda Soares, que é uma pedagoga, né, muito boa, por sinal, e numa pesquisa dela, ela estava mostrando o como é importante o período inicial das nossas vidas, né, de 0 a 2 anos, no processo de aquisição de linguagem, no processo afetivo, no processo psicológico. E ela fez um trabalho com crianças em lares desestruturados e crianças em lares estruturados. Explicando bem, o desestruturado não é necessariamente pobre e o estruturado não é necessariamente rico. Era desestruturado de tudo. Então, nesse ambiente, ela percebeu que as crianças de 0 a 2 anos conseguiam entrar em contato com no máximo 3.000 palavras. Não é que elas sabiam falar 3.000 palavras, elas ouviram 3.000 palavras e elas construíam um mundo com 3.000 palavras. Um universo de um mundo pequeno, muito pequeno, comparado às crianças que nasciam em lares estruturados. Claro, com uma renda melhor, com pais com um estudo melhor, coisa e tal. E aí essas crianças tinham acesso a 50.000 palavras. Olha a distância abissal. E a gente constrói o nosso conhecimento de mundo a partir do nosso conhecimento vocabular. Eu só sei que uma mesa é mesa porque um dia eu aprendi que era mesa. Eu só sei que cadeira é cadeira porque um dia eu aprendi que era cadeira. Então, a gente vai construindo o nosso conhecimento de mundo através do nosso conhecimento vocabular. Então, quanto mais palavras nós vamos aprendendo, mais, teoricamente, a gente sabe. O nosso poder interpretativo ele é diretamente ligado ao nosso conhecimento de mundo. Quanto maior o nosso conhecimento de mundo, maior a nossa capacidade interpretativa. E é só pensar, a língua portuguesa é muito rica, de fato. Eu não gosto quando as pessoas falam mal da língua portuguesa porque ela tem quase 500.000 palavras. Olha a riqueza da língua portuguesa. Infinitamente mais rica do que o inglês. Infinitamente. Agora, infelizmente, a nossa sociedade não propicia essa riqueza para todos, né? É difícil. Então, assim, olha só o cara com 3.000 palavras
ele durante a vida vai ter dificuldade. É por isso que, por exemplo, eu acho que você também trabalhou em escolas com crianças, né, Léo? Ou não chegou a trabalhar? Já. É por isso que a gente vê, e aí dá para entender bem na pesquisa dela, um menino com 13, 14 anos que se esforça pra caramba e não consegue entender matérias básicas como português e matemática. Porque, na verdade, ele não entende a matemática por culpa da língua portuguesa. Porque ele não compreende os enunciados. É isso que ele não compreende. E a culpa é daquele momento de 0 a 2 anos. Por mais que ele se esforce, ele vai ter uma dificuldade tremenda. Ele vai aprender, porque ele vai se esforçar, mas ele vai ter uma dificuldade tamanha. Aí, às vezes tem aquele menino que a gente sabe que é meio, né, zoador, coisa e tal, não presta muita atenção, está sempre brincando, mas que pega assim, ó, em 5 minutos o moleque entende tudo. Por quê? Porque lá naquele período de 0 a 2 anos ele foi bem estimulado. E ela ainda falou da questão afetiva. Por que essas crianças que não foram bem trabalhadas, não receberam um abraço, um eu te amo, não sei o quê, têm tanta dificuldade nessa fase ali da adolescência, e aí se exclui mais, às vezes é mais agressivo, exatamente por isso. E às vezes aquele menino que foi bem estimulado ali naquele período, ele nem liga pro bullying. Ah, você é orelhudo? Sou mesmo, e aí? Ah, você é cabeçudo? Sou mesmo. Minha mãe diz que eu sou lindo, ué. Tô nem aí para você. Então, é muito importante e a gente às vezes não tem nem acesso a isso. E eu acho mesmo que os profissionais às vezes são largados assim na cova dos leões. Ó, se vira aí e pronto e acabou. Quando na verdade tinha que ter um suporte muito maior, uma orientação, e a gente vai aprendendo meio que no erro e no acerto. E se o cara for, né, tinhoso, ele aprende. Se o cara não for tinhoso, coitado, aí ele fica no meio do caminho também. Show. Você falando aí, eu fiquei me lembrei de uma frase que eu sempre gosto de dizer aos meus alunos, né? Sobre o quanto nós somos constituídos de linguagem, né? Eu devo tudo que eu sou, né? Toda a minha construção a partir da linguagem. Você falou, eu não fiz letras, as letras me fizeram, as letras me fazem, né? E eu me reporto à frase da Clarice Lispector: a linguagem é meu domínio sobre o mundo. Linguagem e pensamento. Nós estamos o tempo todo interagindo, construindo, pensando. E aí eu digo, pense na palavra elefante. Aí, pensou na palavra? Tem como você associar a palavra da imagem, aquela história do significante e do significado, indissociáveis. Então, essa tua fala, ela reflete, né, toda essa ideia do quanto mais nós tivermos acesso, quanto mais nós formos proficientes na nossa língua, mais fácil vai ser de a gente refletir, de a gente pensar, de a gente se constituir enquanto ser humano. E você falou algo muito interessante, Léo, porque de fato tudo é significado e significante. Nós vamos criando pequenos filmes na nossa cabeça. Por exemplo, quando a gente estuda transitividade verbal, para entender a diferença de um verbo transitivo para um verbo intransitivo, isso tem a ver com significado e significante. Quando eu digo Leonardo comeu, falta o que ele comeu. Então, por isso eu pergunto, quando eu digo os pássaros voam, em milésimos de segundos passa a imagem dos pássaros voando na minha cabeça. E eu entendo a ação manifestada pelo verbo voar. E outra coisa, tudo é linguagem, tudo é texto. Eu sou um texto, você é um texto e a gente lê o mundo o tempo todo. Quando eu entro numa sala de aula, hoje talvez não, porque eu acho que as marcas do tempo já estão batendo. Mas quando eu dou aula há 17 anos, Léo, há 17 anos. Eu tenho 37 e eu comecei com 20. Então, quando eu entrava com meus 25 aninhos em sala de aula, muito provavelmente havia aquele olhar de desconfiança. Pô, peraí, quem é essa criança querendo me ensinar alguma coisa? E a gente lê o tempo todo. E aí, essa parte é tão importante, que, obviamente, a gente constrói o nosso conhecimento todos os dias. E aí, ao falar de linguagem, eu me recordei agora de um filme muito bom, não sei se você já viu, que é o filme chamado
Como é que é o nome do filme? A Chegada. Sim, é um filme que é sensacional, sensacional. Não, nem todo mundo vai gostar, afinal de contas tem filmes que nem todo mundo gosta, por exemplo, Dogville, nem todo mundo vai gostar, O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, nem todo mundo vai gostar, na minha opinião, um dos melhores filmes que já fizeram na vida. Agora, esse filme é sensacional e nem todo mundo vai gostar, mas a gente que é do mundo das letras, pô, como é que não vai gostar? O cara usa ali Sapir-Whorf, usa ali o Chomsky e mostra como a linguagem influencia até na percepção temporal. A nossa percepção temporal é linear. Passado, presente e futuro. A concepção temporal dos alienígenas ali no filme não era linear. Era cíclica, ia, via o futuro, voltava, não sei o quê. E quando aquela linguista aprendeu a linguagem deles, ela começou a ter a percepção temporal diferente também. E isso mostra o como a linguagem influencia até nos gestos, nos hábitos. Por isso que o italiano é mais efusivo, é mais não sei o quê. Então isso influencia pra caramba. Então a linguagem diz muito do que a gente é. Dentro do Brasil existem diversos Brasis. Você pode ver que o carioca, por exemplo, ele não é só mais sacana na linguagem. No corpo também ele encosta, ele toca, ele abraça, ele beija, porque é natural. Em outras regiões do país, o toque é algo mais difícil. Isso tem a ver com a linguagem também. Show. Você falou do Chomsky, que tem um pensamento dele, né? A filosofia linguística dele, que ele vai terminar. A gente pode continuar um pouquinho mais? Só para encerrar? Pode. Tá. Então, eu vou suspender aqui e retomo em um minutinho.